Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Diz assim a palavra de Deus. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe deis atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor: Teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe: Quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e destruiu os cavalos e carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los, todos os reis dos seus comandos, e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor:
Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora num aposento, ora noutro. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: teu servo entrou no auge do combate, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesma pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Pessoal, 1 Reis capítulo 20 retrata os conflitos entre o rei Acabe de Israel e o rei Ben-Hadad da Síria, que nos oferece sinais claros e marcantes sobre liderança, guerra e a intervenção de Deus nos assuntos e conflitos humanos. O capítulo começa com Ben-Hadad, o rei da Síria, sitiando a cidade de Samaria e exigindo sua rendição. No entanto, em vez de se render, Acabe reúne todo o povo de Israel e se prepara para a batalha. Deus envia um profeta a Acabe para garantir que o povo de Israel obteria vitória sobre os sírios, apesar da superioridade numérica do exército inimigo. A confiança de Ben-Hadad em sua superioridade militar é abalada quando o mensageiro de Acabe lhe oferece uma mensagem desafiadora de confiança em Deus. Ben-Hadad então aceita o desafio e envia uma resposta arrogante, provocando definitivamente uma guerra entre os dois reinos. Na primeira batalha, os israelitas derrotam de forma humilhante os sírios, causando a eles uma grande perda de homens. No entanto, Ben-Hadad subestima a intervenção de Deus e convoca seus conselheiros para planejar um novo ataque. Eles acreditavam que a derrota inicial foi devido à localização geográfica da batalha e sugerem que lutem em campo aberto, pois isso poderia mudar o resultado final da batalha. Deus então intervém novamente, instruindo Acabe a se preparar para a batalha e garantindo a ele mais uma vez a vitória. Os israelitas então enfrentam os sírios em campo aberto e os derrotam mais uma vez, causando a eles novamente uma grande perda. Ben-Hadad e seus conselheiros então fogem e se refugiam numa cidade. Aprendemos com este capítulo que Deus exerce sua soberania sobre os assuntos humanos e que a sua disposição em intervir em favor daqueles que o buscam é imensa.
Deus demonstra seu poder ao conceder a Acabe 2 vitórias consecutivas sobre o poderoso exército sírio, mostrando que ele é o verdadeiro protetor e defensor de seu povo. Além disso, vemos no texto a importância da confiança em Deus e da obediência às suas instruções. Acabe confia na palavra do profeta e segue as orientações de Deus, o que resulta em vitória e proteção para Israel. Lembre-se, assim como Deus estava com Acabe e o povo de Israel, ele também está conosco em nossos desafios, pronto para nos guiar e nos fortalecer em todas as batalhas que enfrentamos. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Que bom, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Reis. Isso me deixa muito feliz. Espero que você também esteja animado, com a leitura deste livro, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, ok? Então eu te espero amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro. Então fique na paz e que Deus te abençoe.